Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de revisão, de preparação para o exame de suficiência do CFC. Nós estamos numa maratona de estudos, toda segunda, quarta e sexta estamos publicando a resolução de questão da prova 01/2019. Além disso, tem publicação na terça e tem publicação na quinta também. Então não esquece de se inscrever no canal para você saber exatamente quando tem publicação nova. E coloca lá o sininho, marca o sininho lá para você ser informado sobre isso. Nessa questão de hoje, que é a questão número 06, trata-se da NBCTG 46, mensuração ao valor justo. Vamos ver as formas de cálculo e as diferenças entre eles. Tá legal? Então vem comigo para a gente resolver essa questão. 06 da prova 01/2019, prova branca. O ativo A apresenta os seguintes fluxos de caixa futuros possíveis no horizonte de um ano e suas respectivas probabilidades. Sabe-se que a taxa de juros livre de risco aplicável para fluxos de caixa futuros possíveis no horizonte de um ano é de 3%. E o prêmio de risco sistemático para ativo com o mesmo perfil é de 2%. Diante dos dados apresentados, e utilizando o método 2 da técnica de valor presente esperado, apontada na NBCTG 46R2, mensuração do valor justo, qual das alternativas a seguir indica o valor mais próximo do valor justo do ativo A? Bom, primeiro aqui entender que nós temos um fluxo de caixa possível com um cálculo de probabilidade. Então o valor que nós vamos usar não serão esses valores, mas sim os valores prováveis, que é a multiplicação aqui dos percentuais. Nós temos também a taxa de juros, que é de 3%, e uma taxa de risco, que é de 2%. Vamos ver o que diz a NBCTG a respeito dessa situação. Então aqui nós temos a técnica de valor presente esperado. Aqui vai falar dessas técnicas e vai dar um exemplo. É extremamente importante que você leia isso aqui com atenção, entenda o exemplo. Se por acaso ao ler você tiver muita dúvida, não conseguir entender aqui, você escreve nos comentários dessa aula e me manda um e-mail. Mas nesse momento nós não vamos focar aqui, nós vamos focar na resolução. Então nós vamos para o item onde fala exclusivamente como calcular pelo método 2. Então veja, isso aqui tudo é importante que você leia, tá? Para dar mais base para o entendimento, mas eu vou tentar explicar de uma forma bem tranquila aqui. No item B29 diz o seguinte: teoricamente o valor presente, ou seja, o valor justo, dos fluxos de caixa do ativo é o mesmo, seja ele determinado utilizando-se o método 1 ou o método 2 como segue. Então, primeira coisa importante, tanto o método 1 quanto o método 2, que são cálculos diferentes, vão chegar ao mesmo resultado. Ok? Então, se ali eles não tivessem no enunciado falado método 1 ou método 2, você escolheria um dos dois cálculos, chegaria no mesmo valor. Isso é importante saber. E aí ele explica aqui o que é o método 1 e o que é o método 2. De novo eu vou dizer, é importante que você leia, por exemplo, o método 1 com calma, tenta entender como faz, e se tiver dúvida você manda um e-mail para mim, manda o comentário aqui embaixo. Mas agora nós vamos focar no método 2. Só vou dizer o seguinte sobre o método 1. Método 1 você vai calcular separadamente a taxa de juros e a taxa de risco. Depois, com esse cálculo separado, você vai chegar a um valor único, que é o mesmo que nós vamos chegar pelo cálculo do método 2. E o que é o método 2? O que quer dizer o método 2? Então diz assim, utilizando o método 2, os fluxos de caixa esperados não são ajustados para refletir o risco sistemático, ou seja, de mercado. Em vez disso, o ajuste para refletir esse risco é incluído na taxa de desconto. Assim, os fluxos de caixa esperados são descontados
a taxa de retorno esperada de 8%, no caso do exemplo que eles deram aqui. Ou seja, a taxa de juros livre de risco é 5%, mais o prêmio de risco sistemático de 3%. O valor presente, ou seja, o valor justo do ativo é 722. O que ele está querendo dizer aqui? Como é que faz o cálculo? Eu tenho as duas taxas, como eu falei. A taxa de juros e a taxa do risco. Eu tenho que somar as duas taxas e essa taxa somada é que vai ser aplicada para se fazer o desconto e chegar ao valor presente. Então, não faz o cálculo separado como no método 1, faz o cálculo junto. Soma as duas taxas, é mais simples. Soma as duas taxas e faz o desconto. Vamos dar uma olhadinha agora no cálculo. Então assim, ó, como diz lá, né, na NBCTG, primeiro nós precisamos calcular o fluxo de caixa futuro considerando o percentual de probabilidade. Então nós vamos primeiro usar aquela questão da probabilidade. Como eu falei para vocês, nós não vamos fazer o desconto do fluxo de caixa futuro pelos 200 e 500. Não, nós vamos usar a probabilidade, o que é provável, 60 e 350. Esses são os valores que nós vamos aplicar o desconto. Como eu falei, para fazer o desconto nós temos que somar as duas taxas. Então na questão eles informam que a taxa de desconto é 3% de juros e a taxa de risco é 2%. Então vamos utilizar para calcular o valor presente dos fluxos de caixa futuro a taxa de 5%, que é a soma das duas taxas. Só isso. Soma as duas e calcula lá na HP o valor presente. Vamos ver como é que faz? Então aqui eu não sei explicar lá por fórmulas de matemática financeira, blá, 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 blá. Eu sei explicar como que se faz na HP 12C, que é o instrumento que você vai ter para fazer a sua prova, tá certo? Então você vai ter aqui a nossa famigerada HP 12C e vai fazer de acordo com o que está ali, ó. Pega o primeiro valor provável lá, que é 60, digitou 60, clicou em FV, que é valor futuro, beleza? Em seguida, você vai digitar 1 e clicar em N. N é tempo. 1 é um período, né? É um período que nós estamos falando ali. Depois vai digitar 5 e vai clicar em I. I é a taxa. 5 é os 3% mais os 2%. E agora você clica em PV e ele vai te dar o resultado, que é os 57,14, como está aqui. Ok? Então, vai fazer isso para os R$60, vai fazer isso para os R$350. E o resultado que der nos dois, você vai somar como nós fizemos aqui. E pronto. Chegamos aí a 390,47. Lá na resposta está 48, né? Vai dar alguma diferença até de uma calculadora para outra, dependendo de como ela está programada. Vai dar uma diferençazinha, mas vai sempre chegar próximo desses 390. Beleza? Então é exatamente isso. Tranquilo, método 2, soma as duas taxas, pega esse total, aplica para calcular o valor presente. Beleza? Legal? Se tiver alguma dúvida, você manda para mim um e-mail ou, melhor ainda, coloca aqui nos comentários. Sempre é bom colocar as dúvidas nos comentários, porque aí outros alunos têm acesso, né? Assim como você tem acesso a dúvidas de outros alunos, e isso pode te ajudar também. Legal? Então vamos fazer aí um intercâmbio aí de conhecimento. Tá bom? É isso, um forte abraço.